one, fight! Oh, you can... Hoje nós falaremos sobre a tabela periódica atual, que tem algumas características diferentes daquela que foi proposta por Mendeleev, que a gente citou na última aula. Quem que citou essa nova tabela periódica atual? Bom, a nova tabela periódica atual ela muda um pouquinho. Ela tem algumas correções que foram feitas por um cientista chamado Moseley. E a gente vai falar sobre como que foram organizados os elementos, como que eles estão organizados hoje, e é isso que a gente vai falar nessa aula. A nossa tabela periódica atual é organizada em ordem crescente de número atômico. Quando o cientista Moseley organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, ele corrigiu as falhas que existiam na tabela periódica de Mendeleev. Então agora a nossa nova tabela periódica ela não é mais organizada em massa atômica dos elementos, mas sim organizada em ordem crescente de número atômico. Lembrando que o número atômico, a gente falou algumas aulas atrás, esse número atômico ele é a quantidade de prótons que existe dentro do núcleo de um átomo. E é isso que define que elemento ele é, e é isso que vai organizar a tabela periódica. Você já viu a tabela periódica atual? Nosso produtor vai colocar para você só de relance, só para você ter uma ideia. Essas linhas verticais que aparecem aí são chamadas de colunas, grupos ou famílias. Então, colocamos aqui linha vertical. Linha vertical, horizontal. A vertical é essa aqui, né? Beleza. A linha horizontal, que é horizonte, horizontal, tal, você vai colocar e chamar isso de períodos. São 7 períodos. Esses 7 períodos, cada um representa a uma camada do diagrama de Linus Pauling que a gente viu lá no contexto de atomística, tá bom? Então isso aí que representa períodos, que representa famílias. A nossa tabela periódica, hoje, ela tem alguns grandes grupos, como a gente separa os elementos, de acordo com suas classificações, suas características. Uma dessa classificação, é quanto aos elementos que são artificiais e os que não são artificiais, os que são naturais. A gente tem então os elementos cisurânicos. Esses elementos cisurânicos, eles vêm antes do urânio, até o urânio, não é verdade, né? Esses elementos eles são naturais, eles são encontrados na natureza de uma forma que você não precise produzir, eles já estão aí, certo? Esses são os elementos cisurânicos. Como o tio Soneca falou, tem várias formas de separar os elementos da tabela periódica. Os cisurânicos, ele falou que é do 1 ao 92 são os naturais, e do 93 até o 118, que é o que conhecemos hoje, são os elementos artificiais, ou seja, são os que são feitos em laboratório. Só que tem duas exceções, que são abaixo do 92, ou seja, abaixo do urânio, que tem propriedades de elementos de laboratório, ou seja, são artificiais, que é o tecnécio, é o elemento número 43, muito utilizado para combater o câncer, e o número 61 é o promécio, que é um dos elementos aí dos actinídeos, que a gente vai falar disso mais pra frente, mas é também um elemento transurânico, ok? Os elementos na tabela periódica, eles podem ser separados em 4 grandes grupos também. Esses 4 grandes grupos são metais, ametais, semimetais e gases nobres. Os metais, eles são bons condutores de calor de eletricidade, eles são maleáveis e são dúcteis. O fato deles serem maleáveis é que quando você exerce uma pressão sobre um metal, ele não se quebra, ele tende a formar uma chapa. Por exemplo, uma barra de ferro, quando eu exerço uma pressão sobre ele, ele se amassa,
ele não se quebra. Bom, além disso, os metais como elementos, como átomos, eles têm a característica de doar elétrons aos outros átomos. Então eles são doadores de elétrons. Mas você vai entender melhor sobre isso quando a gente for falar sobre ligações, sobre eletronegatividade, eletropositividade. Mais pra frente você vai entender melhor. Como o tio Soneca falou sobre os metais, eu vou falar sobre os ametais. E na língua portuguesa a gente sabe que esse azinho aqui antes significa negação, né? Então quer dizer que isso aqui são não metais. Se são não metais, tem características totalmente diferentes dos metais. Tanto é que os ametais são péssimos condutores de calor e de eletricidade. Então eles são chamados de isolantes térmicos e elétricos, tá bom? Por quê? Porque eles gostam de reter os seus elétrons. Ou seja, se eles são elementos que gostam de reter elétrons, eles não gostam de doar. Eles só gostam de ganhar. Então, quanto mais ganha esses elétrons, mais se torna um ametal. Ok? Os semimetais, eles são elementos que estão ali no meio. Eles têm algumas características de metais, algumas características de ametais. Normalmente, quando eles são aquecidos, eles ficam com algumas características mais próximas de metais. E quando são resfriados, eles ficam com características mais próximas de ametais. Em tabelas periódicas mais atuais, esses semimetais normalmente não aparecem. Mas dependendo do vestibular que você vai prestar, ele vai aparecer ali uma classificação de semimetais, certo? Hoje em dia os semimetais eles são mais englobados no grupo dos ametais. Mas fica a dica aí, ó, presta atenção. Talvez ele pode perguntar sobre alguns elementos que têm propriedades variáveis. Para terminar, temos aqui os gases nobres. Eu acho que é o nome que todo mundo já ouviu falar. Gases nobres, né? Os gases nobres, os metais, os ametais, os semimetais, você pode perceber que algumas tabelas vêm separadas por cores, tá? Essas cores normalmente representam o que são metais, ametais, semimetais e os gases nobres. Os gases nobres são representados lá na última família, lá do grupo A, ao finalzinho da tabela periódica. São gases altamente estáveis, porque obedecem à regra da estabilidade, que a gente vai ver mais para frente, que se chama regra do octeto, tá bom? E esses gases são comumente encontrados fora do nosso planeta. O universo inteiro está repleto desses gases. A gente encontra esses gases aqui, só que em baixa escala, não é tanto quanto o universo. E a gente acredita que o universo inteiro seja a base desses gases, praticamente, ok? E o último jeito de separação na tabela periódica, que podemos separar grandes coisas, seria o grupo A e o grupo B. O grupo A, a gente tem elementos com variadas propriedades e características, mas eles são elementos que a característica de cada grupo fica meio que constante. Bom, muito complexo, né? Muito complexo. Agora, o grupo A, se você olhar numa tabela periódica, eles são as colunas mais altas na tabela periódica, certo? Enquanto que o grupo B são as colunas mais baixas e temos aquelas duas coluninhas lá que ficam embaixozinho, né? Posso falar embaixozinho? Não é muito bom não, mas pode falar. Que ficam embaixo, que muita gente pergunta, o que é isso, hein? Esses elementos são o quê? Radioativos? O que são esses elementos? E aí a gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai separar somente por famílias e grupos para vocês. Beleza, galera? Então essa é a aula de hoje. Próxima aula sobre grupos e famílias. E aí, Soneca, beleza? Beleza. Pavas, você que tá aí encalhado, velho, eu aprendi uma cantada que você vai conseguir arranjar sua namorada com ela, velho. Você vai... Uai, eu quero saber. Eu quero saber. Você vai Qual chegar na menina e vai falar assim: gata, você é periódica? Aí ela vai te responder: não. Não, por quê? Por quê? Porque você tá bela. Acho que eu vou ficar solteiro pra sempre, né?